Olá, graça e paz, queridos. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. E eu quero compartilhar a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, o versículo 6, que diz assim: Então disse-me o Senhor, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, baseado nesse texto, eu quero falar um pouco. É um assunto muito discutido nesses dias, um assunto muito amplo e que não será possível esgotar este assunto em poucos minutos. No entanto, não é o meu interesse esgotar o assunto, discutir, mas trazer aqui uma palavra de carinho e de exortação a algumas lideranças evangélicas. E o assunto que eu quero conversar com você hoje é a respeito do homossexualismo. Durante muito tempo, eu assisti, ouvi, observei através das redes sociais, através de programas televisíveis, algumas lideranças evangélicas discutindo, tendo debates, tendo enfrentamentos no campo do conhecimento, da intelectualidade a respeito deste assunto. E percebi que isso, a longo prazo, foi gerando um clima negativo, foi gerando um ambiente insuportável. E eu gostaria aqui de deixar a minha palavra de despertamento para essas lideranças. O texto que nós terminamos de ler diz: Não é por força nem é por violência, mas pelo meu Espírito. Queridos, eu acredito que se a igreja brasileira orasse mais, se ao invés de irem para as mesas de debate, de confrontamentos, de ideias, de posições, se a igreja se levantasse num clamor, em um só espírito de oração, seria muito mais bem proveitoso. Nós precisamos entender que não só a respeito do homossexualismo, mas qualquer outra coisa que a igreja ela queira tratar, primeiro ela deve tratar à luz da palavra de Deus. Mas isso com carinho, com amor, porque Deus ama a todos. Não é no gogó, não é no grito, não é nesse espírito da contenda, da discussão, que a igreja terá algum sucesso na sua trajetória aqui. A Bíblia também diz, queridos, que não é contra a carne, não é contra o sangue que nós pelejamos. Ou pelo menos não deveríamos termos este tipo de confrontamento. Nós guerreamos contra as potestades, as ordens espirituais. Mas o que me parece é que neste assunto do homossexualismo, algumas lideranças têm travado mais uma luta carnal no campo das ideias, da intelectualidade, quando, repito, acredito que a igreja se colocando de joelhos, a igreja orando pelos homossexuais, com certeza nós teríamos resultados bem mais significativos do que ficarmos discutindo. Por exemplo, em uma discussão tanto de um lado como do outro,
para dizer que o problema do homossexualismo é comportamental ou que o problema do homossexualismo é uma questão genética, aprendida, ou qualquer coisa do tipo. Querer provar cientificamente, queridos, nós perdemos o nosso tempo com isso. Nós sabemos que não só o homossexualismo, mas qualquer outra postura, qualquer outra maneira de viver que desagrade a Deus, ela tem toda uma questão de rebelião, e isso tem como a sua origem na desobediência do coração humano, mas também isso é fomentado por ordens espirituais. Às vezes eu fico me perguntando se Jesus hoje tivesse um encontro com os grupos dos homossexuais, como seria a postura de Jesus? Será que ele se comportaria com os homossexuais com gritarias, com palavras agressivas, com ameaças, querendo levar a os departamentos judiciais? Como Jesus trataria os homossexuais, os grupos hoje formados, se ele estivesse entre nós como homem? Eu acredito, queridos, que ele trataria os homossexuais como ele trata qualquer outro pecador. Como ele tratou a mulher samaritana, aproximando-se dela com amor, com carinho. Jesus nunca concordou com o pecado de quem quer que seja. Mas a gente não concordar com o pecado não significa ser gritalhão, agressivo nas palavras, porque isso só vai gerar mais ainda repúdio, isso só vai gerar mais ainda ira. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra áspera, ela suscita ira. Deixa eu citar aqui um exemplo rapidinho para vocês. Zaqueu, o publicano, pecador, era um homem tão excluído da sociedade, na sua prática pecaminosa, tanto quanto os homossexuais hoje. E a gente não vê Jesus ter nenhuma palavra de acusação contra Zaqueu. Jesus apenas percebe o desejo do coração de Zaqueu, entra na sua casa, janta com ele, e Zaqueu apenas, diante da postura de Jesus, de carinho, de amor e de afeto, ele confessa o pecado. Ele confessa. Sem que houvesse pressões, sem que houvesse críticas, sem que houvesse nenhum tipo de confrontamento. Aliás, o confrontamento de Deus para com os pecadores foi sempre o confrontamento do amor. A arma de Deus para os pecadores foi e será sempre o amor. Zaqueu se viu desarmado. A mulher samaritana se viu desarmada também. O ladrão na cruz. A mulher adúltera. E tantos outros que a Bíblia cita e aqueles que a Bíblia não cita também. Sabe, eu entendo que a oração de um justo, como diz a palavra, muito pode os seus efeitos. Então, queridos, ao invés das discussões, dos debates, dos confrontos, que já se tornaram repetitivos, cansativos, enfadonhos, a pergunta para essas lideranças é:
A pergunta que nós devemos fazer para nós como igreja é: nós temos orado por estas vidas? Nós temos buscado resgatá-las do pecado? Isso com amor. Com amor. Com carinho. Amor de Deus, carinho de Deus, graça de Deus. Ninguém aqui está concordando com nenhum tipo de pecado, seja ele qual for. Nós vamos parar com essa briga carnal. Vamos parar com esta briga no campo das ideias. Porque se Deus não for no coração dos pecadores, se não for o Espírito Santo quem convença os pecadores, não somos nós que iremos convencer. Nós somos apenas aqueles que plantam, que lançam a semente e que a regam. Mas quem dá o crescimento é Deus. Aí talvez você diga: mas pastor, mas a questão é mais complicada, é porque estão querendo formular leis que prejudiquem a igreja. Meus queridos, a igreja do Senhor Jesus sempre foi perseguida. E ela está aí. Houve quem quisesse extingui-la da história, mas ela está aí. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra elas. Não há por que nós ficarmos preocupados porque grupos A, B ou C estão querendo formular, estão criando ou já criaram leis que vão prejudicar a igreja, que vão de alguma forma comprometer a nossa democracia. Queridos, nós temos um Deus vivo, poderoso, e seja o que for que se levantar contra nós, não devemos ficar preocupados, tensos, apreensivos, porque a igreja tem dono, e o dono da igreja é o Senhor Jesus. Nós temos exemplos dentro da Bíblia Sagrada de situações onde homens de Deus e mulheres de Deus optaram pela oração. Eles não foram discutir no campo das ideias, das filosofias, de qualquer outro campo que seja, científico, filosófico. Não, eles foram orar. Um dos exemplos é o de Daniel. Daniel era um dos príncipes que foi levado cativo para o reinado de Babilônia. E de repente saem ordens. Ordens de que se tem que adorar unicamente ao rei de Babilônia. Daniel não foi lá discutir com o rei, mostrar que ele tinha seus motivos para não adorá-lo. Não foi discutir, não foi bater de frente, ele foi orar. Seus amigos também apenas disseram ao rei: nós não adoraremos. Mas não se prolongaram em nenhum tipo de discussão, de debate. Não. Se o Deus a quem nós servimos, disseram eles, quiserem nos livrar, amém. Se eles não nos quiserem livrar, nós vamos continuar sendo fiéis a Ele. A igreja deveria ter a mesma forma, a mesma maneira de pensar. Se nós tivermos que sofrer algum tipo de encurralamento, de perseguição, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se nós tivermos que passar por algum tipo de perseguição, de opressão, seja por quem for, para que o nome dele seja glorificado, ninguém vai impedir isso. As pessoas estão esquecendo-se de que a igreja não precisa de político, que a igreja não precisa de advogado, porque a igreja tem dono. E o dono dela é o Senhor Jesus. Para que a igreja precisa de advogado, de político? A igreja não precisa disso. A igreja tem o Espírito Santo de Deus que a guia, que a conduz.
Então seria bem mais interessante, sem concordar com o pecado, que nós tivéssemos um espírito mais sereno para com essa gente. Não só para com os homossexuais, mas para com todos os pecadores, porque Deus ama a todos, Deus não concorda com o pecado. Agora, não é o meu grito, não é esse viveiro de araras que vai mudar o coração dos pecadores, não, queridos. Não é um diploma, não é conhecimento, não é um pastor chegar numa rede de comunicação e dizer: eu tenho advogado, eu tenho o melhor advogado, eu posso pagar advogado. A igreja, queridos, ela tem o melhor advogado, Jesus Cristo. Ela não precisa de homens daqui da terra. É que a igreja tornou-se enfadonhamente materialista. Cristo é a nossa defesa. Então a minha palavra aqui é: mude o tom da sua mensagem. Mude a postura de como você tem se dirigido a essas pessoas. Que as nossas mensagens, que as nossas atitudes possam emanar amor de Cristo, graça de Deus se derramando como fontes torrenciais. Eu acredito, queridos, que se a oração do povo de Deus não resolver as causas pertinentes à igreja ou qualquer outro assunto, se as nossas orações não resolver, nada mais resolve. Não é por força, não é por violência. Sejam os homossexuais, sejam os traficantes, sejam quem for, eles precisam entender que nós não concordamos com a conduta, mas que nós o amamos. Para você manifestar que você não concorda com o pecado de alguém, você não precisa de gritos, de esguelamentos, de discussões estressantes. Isso vai virando uma bola de neve. Jesus está bem longe deste comportamento. Aliás, é bom que se diga aqui que as palavras duras dos discursos que Jesus teve no seu ministério não foi para os adúlteros, não. Não foi para os homossexuais. Não foram para aqueles que viviam nas drogas, não. Foi para aqueles que se diziam serem santos. Eram para aqueles que se achavam-se detentores da lei de Deus. Foi para aqueles que se achavam puros. Aqueles que faziam a igreja dos dias de Jesus, que eram os fariseus e os saduceus. Mas Jesus disse: as meretrizes, as prostitutas, ou seja, os pecadores em geral, Jesus disse: vão adiante de vós para o reino do Pai e vocês vão ficar de fora. Porque o que eles tinham era apenas o verniz da religiosidade. E não é diferente nos nossos dias. Eu tenho certeza que se nós lutarmos com as armas espirituais, nós vamos vencer. Nós vamos vencer não é os homossexuais. Nós vamos vencer não são os pecadores, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer o diabo. Você já parou para imaginar uma igreja de ex-traficantes, de ex-homossexuais, de ex-ladrões, convertidos, transformados pelo poder do Evangelho? Qual é o pecado que Cristo não pode perdoar? Qual é a conduta, qual é a postura, por mais que ela seja
degradante que Cristo não possa transformar, mudar o quadro, mudar a vida. Ele muda situações, Ele muda a nossa sorte. Então, sinceramente, eu espero que você entenda a minha fala, que a minha fala não é de concordância para com o pecado, mas é apenas para que a gente entenda de que a igreja, ela precisa reaprender a pregar o Evangelho. Que a igreja, ela tem que caminhar de joelhos. Se Daniel fosse discutir com o rei, se Esté fosse discutir com o rei, fosse para o campo dos debates, das discussões, com certeza eles não teriam tido vitórias. Mas eles foram orar. Quando a gente ora, não tem força política, não tem organização, seja ela qual for, que não se curve aos pés do Salvador. Porque Deus, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Às vezes eu fico triste quando eu vou lá no YouTube, outra forma de comunicação, e vejo lá algumas postagens de pessoas crentes, evangélicas, que sem sabedoria, chamam certos segmentos de diabólico, maligno, e diz que as pessoas têm Satanás. Em consequência disso, as pessoas colocam um leque de agressividades, de esculhamba, e fica uma coisa horrorosa. A igreja não ganha nada com isso, o reino de Deus não ganha nada com isso. Se você não ganhar com palavras de amor, com briga você não chega a lugar nenhum. O que eu percebo nessas pessoas é um espírito de vaidade. De vaidade. Que querem mostrar os seus conhecimentos, que podem, que têm a força, que têm o poder. Eu quero dizer para vocês que o poder da igreja emana de Jesus. Emana do Senhor Jesus. Qualquer outra forma de força, de poder, é algo que nós devemos ter nossos questionamentos. Então, que a igreja se preocupe em pregar o Evangelho, em tratar com amor essas pessoas, a começar pelos de dentro da própria casa, de dentro da própria igreja, que muitas vezes são esquecidos por algumas lideranças. Porque, irmãos, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, o que é que Atos dos Apóstolos diz? Diz que à medida que os apóstolos pregavam, a igreja ia caindo na graça do povo, ia havendo uma aceitação. E o Espírito Santo era quem ia convencendo, convertendo aqueles que deveriam ser salvos. O problema hoje é que a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, você nunca vai fazer, porque é um papel exclusivamente dele. Que sem grito, sem barulho, como um vento calmo, como uma brisa calma, sereno, entra no coração do homem e transforma do pequeno ao grande, do moço ao velho. Então, olha aqui, deixa criar leis, deixa esses grupos fazerem o que eles querem fazer, porque entre o que qualquer grupo queira fazer contra a igreja, prejudicar a igreja, o querer de Deus, o fazer de Deus, suplanta todo o querer humano. Queridos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus.
preço foi a sua própria vida. Nós não estamos desfilhados, nós não estamos neste mundo sozinhos. Vamos aprender a confiar em Deus. Reflita, eu quero concluir refletindo com você. Esses debates, essas discussões, têm glorificado a Deus em quê? Responda a mim, você, pastor, que tem entrado no campo dessas discussões. Você tem na sua igreja, ou você tem pelo menos uma congregação de ex-homossexuais transformados, convertidos, nascidos de novo aos pés de Jesus como resultado dessas discussões que você tem tido? Com certeza não. O que você tem granjeado com isso é a antipatia, é a ironia por parte dessa gente. Aí você diz que está sendo perseguido por causa do Evangelho. Não, você não está sendo perseguido por causa do Evangelho. Você está sendo perseguido justamente porque você não sabe pregar o Evangelho. Essa que é a verdade. E não interessa se você tem um curso teológico ou qualquer outro tipo de curso, de diploma, de conhecimento, seja lá o que for. Porque não estou aqui desmerecendo o conhecimento humano, mas no mundo espiritual. O Espírito Santo não precisa do seu diploma. O Espírito Santo não precisa do meu diploma, nem do seu, nem do diploma de ninguém. E a prova disso é que o Espírito Santo tem já usado gente simples neste mundo. Muitos não chegaram nem a ir numa escola, não sabem ler nem escrever, estão aí ganhando almas para Cristo. E são amados, e são queridos. É gente anônima, mas que é amado, que é querido. Então seria bem mais interessante se nós orássemos. Que tal a igreja brasileira levantar um clamor, mas um clamor de amor, não é um clamor para matar os homossexuais, não. Não é um clamor para vir praga sobre eles, não. É um clamor a Deus para que seja derramado o amor de Deus, graça de Deus no coração deles, porque só Deus pode tirá-los desta prática. Como Deus tira qualquer outro pecador de qualquer outro tipo de prática. Que se enfatiza muito a questão do homossexualismo, mas todo pecado é abominável aos olhos de Deus. Deus ama o pecador e o desejo dele é que ele se arrependa, é que ele viva. Então, ao invés de gritar, de querer querer ganhar essa guerra no gogó, aqui ó, ganha ela com os joelhos. Vamos ganhar com os joelhos em terra, clamando, pedindo a Deus por esta gente. Sabe, tudo é uma questão de como a gente conduz as coisas de Deus. Muitas vezes a maneira de nós falarmos para o pecador, que vai gerar, é uma trincheira, é um campo de batalha desnecessário. Ah, mas eu estou dizendo uma verdade. Muito bem, Paulo poderia ter chegado, por exemplo, em Atenas e ter chamado todo mundo ali de idólatra, de feiticeiro, de pecadores, e dizer que todos eles estavam condenados ao inferno. No entanto, não foi essa a postura de Paulo. Com sabedoria, Paulo mostrou a eles a necessidade de eles conhecerem Jesus e houve salvação naquele lugar. É uma questão de sabedoria. E a Bíblia diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá. Peça a Deus, que Deus a dá.